Se a gente reparar bem, a música Pétala por Pétala, do Chico César, traz uma mensagem interessante sobre o amor e que, inclusive, pode ser o tipo de amor que nos fortalece e que evita que nós tenhamos aquele sentimento de carência afetiva. Veja, ele começa assim: a sua falta me fez ver o que de mal a vida pode ter. A sua volta me dá mais que todo o mel que eu ousaria querer. É interessante como às vezes a gente só percebe o valor de um amor, de uma experiência, de alguém, quando a gente não tem mais, não é? E quando a gente consegue, então, se porventura eu vivi uma experiência ou estive com alguém que eu não consegui valorizar quando estava comigo e essa pessoa retorna, ou essa experiência retorna, a gente consegue, então, ali naquela condição, perceber o valor real daquela experiência, daquela pessoa, não é? Então, pensa comigo, essa primeira estrofe pode ser um bom indício de como a gente às vezes não reconhece o valor das experiências, pessoas e coisas que estão ao nosso redor. Continuando. Sua presença me faz rir nos dias feitos para chover. Não há revolta para sentir, nem há milagres para não crer. Rir nos dias feitos para chover, não sentir revolta, acreditar em milagres. A gente há de convir que quando a gente está diante de alguém que nos ama, diante de um relacionamento que nos enaltece, que nos enriquece, a gente começa a ter mais motivos para sorrir, não é mesmo? Então é aquela pessoa que de repente está um tempo horroroso, mas o tempo não define como ela se sente, porque ela está com o coração cheio, pleno. É como se, ao sermos amados e amadas de verdade, a gente de repente começasse a ver mais beleza no mundo. Próximo trecho. Vinda que finda a tinta de pintar tristeza e deixa os mistérios plenos de sentido, a flor da vida toda. Veja só, vinda que finda a tinta de pintar tristeza. Quando vem essa pessoa, esse amor, essa experiência, é como se a gente tivesse uma tinta nova para colorir a vida, né? Se estávamos tristes ou carentes, a gente consegue encontrar então essa cor, essa beleza de novo. E aí, quando o Chico César fala, né, deixa os mistérios plenos de sentido, é como se de repente a gente passasse também a compreender os mistérios da vida. E a flor da vida, se você não conhece, é um símbolo geométrico, um símbolo sagrado, que representa o padrão fundamental de tudo o que existe. É assim como a flor da vida é apresentada. E eu vou deixar uma imagem aqui para vocês conhecerem, caso não conheçam. E continuamos acompanhando a música. E chegamos ao refrão. Pétala por pétala que um tolo pode colher sem saber que é amor. Aqui a gente tem uma mensagem preciosíssima. Pétala por pétala que o tolo pode colher sem saber que é amor. Quando a gente não sabe o que é o amor maduro, o amor verdadeiro, a gente acha que o amor é tomar do outro. Quando, na verdade, o amor é construção, não é mesmo? E por mais que a gente possa falar assim, em colheita, antes há semeadura. E essa colheita só pode acontecer de forma cuidadosa, de forma que novas flores possam continuar florescendo, não é mesmo? Se a gente colher pétala por pétala, o amor acaba, não é verdade? Então a gente planta um pouquinho, colhe um pouquinho, planta mais, e assim a roda vai girando, de forma madura, de forma respeitosa, de forma equilibrada. E a música vai ficando cada vez mais linda e interessante com esse trecho aqui. Vem e aumenta em mim um único que sou, e subtrai o que em mim passou. É amor. Veja bem,
O amor não pode ser para oprimir, não pode ser para dividir. O amor não pode ser aquela ideia de agora somos um. O amor real, o amor verdadeiro, é o amor que respeita a individualidade de cada um. E que nós, então, temos a intenção de contribuir para o crescimento e para o desenvolvimento do outro. E a gente trabalha por isso, e a gente investe nisso, porque a alegria e a satisfação do outro são importantes para a gente. E a gente quer que o outro floresça. Então, desejar o bem do outro, desejar que ele siga florescendo. E esse outro trecho, é subtrai do que em mim passou. Quantas vezes a gente se depara com experiências, com pessoas, com situações nas quais a gente sente que aquilo que passou, dores, dificuldades, de repente se torna tão pequeno. É a maturidade, é a experiência de relações significativas que vão nos mostrando que é possível sim estabelecer relações mais maduras. Então, pessoal, embora ouvindo essa música e conversando aqui sobre ela, seja inevitável pensar sobre uma relação amorosa, como vocês sabem, sempre que eu falo de amor, sempre que eu falo desse verbo, eu estou falando da possibilidade de a gente viver experiências significativas uns com os outros, para além dos relacionamentos amorosos, românticos. Então, lembre disso com carinho. Eu tenho certeza que agora você não vai esquecer mais dessa música e toda vez que você ouvi-la, você vai ouvir de uma forma diferente. E eu te convido a fazer isso com outras músicas também. De vez em quando eu trago aqui o Aprendendo com as Músicas, porque justamente a gente pede, às vezes, de aprender tanta coisa bonita, tanta coisa interessante, fazer tantas reflexões ricas ao ouvir determinadas músicas, não é mesmo? Então, até a próxima. Espero que tenha feito sentido e me contem o que acharam, por favor.